Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Daniel Chaves e a gente vai continuar agora na nossa quarta aula, no nosso quarto bloco de conteúdos dentro da disciplina de História Contemporânea, que está sendo ofertada na graduação em História da Universidade Federal do Amapá. É importante a gente falar, estamos trabalhando dentro do período emergencial remoto e, por isso, boa parte do nosso conteúdo está ficando disponível por aqui, através da nossa página no YouTube. Mas vocês devem lembrar que o WhatsApp e o Cigar são canais através dos quais vocês também recebem esses conteúdos. Falou? Bom, pessoal, eu vou continuar essa apresentação para vocês. Num primeiro momento, o foco foi mais específico nas questões ligadas às consequências sociais da Revolução Industrial, ao papel socioeconômico, de um ponto de vista mais amplo. Mas a gente não pode esquecer o que foi a Revolução Industrial como um fenômeno, um conjunto de processos, uma revolução historicamente peculiar. Ou seja, o que é que fez com que a Revolução Industrial se tornasse tão específica? E me parece apropriado dizer que essa Revolução Industrial, ou se a gente quiser adotar a ideia de que há 4 grandes revoluções industriais, que me parece uma ideia simpática na modernidade, na contemporaneidade, no período moderno contemporâneo, me parece muito apropriado falar que o mundo foi ampliado pela ciência e tecnologia com a Revolução Industrial. Esse século XIX, que a gente tanto está estudando aqui na primeira metade do curso, testemunhou o surgimento dessa indústria moderna, com mudanças dramáticas nesse tecido social, como nós já vimos, e no rosto das paisagens das regiões do Atlântico Norte por todo o mundo, com uma mudança muito incremental, muito impressionante na história da humanidade. Tanto o número de pessoas, o contingente demográfico, quanto os artefatos produzidos pelos modos de produção aumentaram num ritmo sem precedentes. Então, é um mundo moderno impulsionado, sem dúvida, por um fluxo interminável de produtos que são produzidos em fábricas, empregando tecnologias, empregando habilidades, empregando formas de organização radicalmente novas. Então, é perfeitamente possível dizer que a inovação tecnológica, que é uma pauta hoje muito propalada, muito falada, de aproximadamente 25 anos para cá, talvez de 10 anos para cá com mais contundência, mas sem dúvida alguma, nos últimos 25 ou 35 anos, né, no mundo ocidental. Mas eu diria que essa nem é uma pauta só do mundo ocidental, tá legal, pessoal? Essa é uma pauta global. Já se tornou uma pauta que não há quem não abrace hoje, na ideia de que se desenvolver é constituir inovatividade, ser inovador. Se a gente quiser olhar para uma genealogia, para a história como uma ontogênese desses processos, e quiser fazer uma deontologia, uma desconstrução sobre esses grandes fenômenos históricos que criam uma radioatividade, que criam uma capacidade em se tornar notáveis para além de seu tempo, se a gente quiser falar em inovação tecnológica no mundo de hoje, a gente precisa olhar para a Revolução Industrial na história contemporânea. Porque essa razão de ser da sociedade industrial, esse súbito salto de produtividade que intriga os próprios contemporâneos, mas continua a inquietar os historiadores contemporâneos, advém daí, desse momento, de um momento extremamente importante, um momento no qual a ciência ganha uma propulsão fantástica, e não só nas ciências exatas ou tecnológicas, mas nas humanidades, na saúde, em todas as áreas da ciência, inclusive, por que não, nas artes. Então é um equívoco dizer que a inovação impacta majoritária ou apenas as áreas tecnológicas em si, como as engenharias. Na verdade, impacta todas as áreas. A gente não teria televisão, cinema, não teria mercado fonográfico, a gente não teria literatura, a gente não teria internet, nós não teríamos praticamente tudo que nós conhecemos em torno de formas de comunicação humana, artísticas ou literárias, se a gente não tivesse tido a Revolução Industrial. Mas é claro que algumas áreas desempenham um papel muito importante. Algumas delas são engenharia elétrica, a química orgânica, dos instrumentos ópticos e da criogenia. Foram décadas de investimento em instituições acadêmicas de educação técnica que pareciam ter se concretizado em uma cooperação
bastante singular entre uma educação profissionalizante, institutos voltados para pesquisa de tecnologia e as universidades. Seria um triângulo até hoje razoavelmente observado, se a gente olhar, por exemplo, o caso brasileiro, em que as universidades, alguns institutos tecnológicos ou empresas tecnológicas e os institutos federais de pesquisa têm esse trabalho importante, tem essa triangulação entre a pesquisa pura, a pesquisa vocacionada e a formação de pessoal aplicando essas técnicas. E a indústria, obviamente, de outro. E é muito interessante notar que esse contexto da Revolução Industrial foi um contexto marcadamente notado por uma grande mobilidade entre cientistas e engenheiros transitando tanto nas escolas técnicas, quanto nos institutos de tecnologia, quanto nas universidades, e levando essas tecnologias, fazendo a transferência tecnológica ocorrer. Então, sem dúvida alguma, foi uma época de profunda transferência de tecnologia. Quem tiver mais interesse, quem sabe olhar com atenção para essa questão da inovação tecnológica, que é uma questão a mim muito cara, vale muito a pena observar a discussão, isso para quem quiser olhar contemporaneamente, tá? Eu sugeriria olhar para 3 grandes autores, ou conjuntos de autores, tá? O primeiro deles, olhando de frente para trás, quer dizer, de agora para o passado, um autor muito importante para se falar em inovação tecnológica no presente momento é esse sujeito aqui, tá? É um professor visitante da escola de Edimburgo, no Reino Unido, da Universidade de Edimburgo, que se chama Henry Edskowitz, tá? Ele é o autor de um conceito importante chamado Universidade Empresarial, ou Hélice Tríplice. Aliás, nessa discussão das questões ligadas ao Estado empreendedor, vale muito a pena conhecer um pouquinho a obra de uma autora italiana, extremamente brilhante, que dá aula na Universidade de Essex, na Inglaterra, chamado Mariana Mazzucato, tá? Vale muito a pena conhecer o trabalho dela. É um trabalho muito sério. Esse livro aqui que eu estou mostrando bem no centro da tela, O Estado Empreendedor, é um livro fantástico. Então isso aqui, obviamente, ela está falando, tá, gente, de uma historiografia, de um olhar da ciência econômica contemporâneo. O Edskowitz, por um lado, e a Mariana Mazzucato, por outro, são sinônimos. O que seria essa literatura mais antenada com uma visão a favor do desenvolvimento na contemporaneidade, tá? Agora, se vocês tiverem interesse em observar a obra de autores mais antigos, mais históricos da discussão da inovação tecnológica, sem dúvida alguma, vale a pena conhecer a obra desse sujeito aqui que eu vou mostrar para vocês, que é um sujeito que nasceu logo no imediato posterior da Revolução Industrial. O nome desse sujeito é Joseph Schumpeter, que é um autor austríaco, tá? Extremamente importante. Deixa eu mostrar o rosto do Schumpeter para vocês. Não era um sujeito bonitão, mas era um gênio, sem dúvida alguma, quando pôde trazer a discussão do que era a inovação tecnológica. Vamos a ele. Esse aqui é o Joseph Schumpeter. O trabalho dele é simplesmente fundamental, tá? Tem um trabalho na literatura extremamente importante. Vocês podem jogar no Google com essa grafia aqui, J-O-S-E-P-H, espaço S-C-H-U-M-P-E-T-R. Joseph Schumpeter, tá? Falando muito sobre empreendedorismo, inovação, desenvolvimento capitalista e discutindo, digamos que ele é conhecido como um grande precursor da discussão contemporânea sobre inovação. Muitas das coisas que hoje se falam, ele já admitia como hipótese. E isso é algo muito importante. São apenas sugestões literárias para que vocês possam avançar na direção do conteúdo. Como a gente já falou, o sistema Fabril era uma nova forma de organizar o trabalho, aqui voltando para o conteúdo, tornada necessária pelo desenvolvimento de máquinas, que eram grandes demais para ficar na cabana do trabalhador, ou para serem possuídas e deveriam ter um armazenamento dentro de um parque industrial razoável, né? Entre os anos 60 do século XVIII e os anos 50 do século XIX, a natureza do trabalho fez a transição desse modo de produção para um modo artesanal, para um modo centrado na fábrica.
Fábricas têxteis eram o espaço nuclear da organização de trabalhadores e um ritmo completamente diferente da produção artesanal. Isso tudo fazia com que as fábricas criassem uma sistematicidade do trabalho que era centrada, como a gente já falou, no manuseio de máquinas complexas realizando atividades em série. A gente poderia até fazer uma boa digressão aqui, uma coisa prazerosa para a gente discutir, que é um conceito que muito pouca gente discute no final das contas, né? Que é o conceito do que é tecnologia, afinal de contas. É muito provável que vocês, ao longo da formação de vocês, raramente tenham tocado na discussão do que é tecnologia. Eu vou resgatar um conteúdo que eu apresentei numa... Raramente eu gosto de fazer isso, tá, pessoal? Mas nesse caso eu tenho propriedade suficiente para poder ajudar. Eu vou resgatar esse conteúdo aqui, falando de tradições de inovação na Amazônia, que eu apresentei agora em abril para a Universidade Federal do Maranhão, em que a gente discutiu o que é tecnologia, né? E tentamos colocar um postulado do que seria tecnologia para a gente poder olhar. Então, deixa eu achar aqui com vocês o que é que a gente pode chamar de tecnologia. Pararam. Vamos localizar. Diversidade, futuros, papapá, um montão de coisas. Aqui, isso aqui é uma discussão interessante que eu acho que vale a pena a gente passar sobre o que a gente está chamando de tecnologia, porque tecnologia é um conceito historicamente muito amplo, né? A gente pode achar que não, que é algo europeu apenas, que é algo que apenas existiu no capitalismo ou nas sociedades europeias moderno-contemporâneas, mas isso não é verdade. Toda vez que uma técnica é empregada de forma racional e em escala serial, com o uso se notabilizando por transcender esse espaço natal de criação e por aprimorar algum resultado em quantidade, qualidade ou valor, ou até mesmo criar alguma coisa nova que vai mudar a perspectiva da relação entre o Homo sapiens e o ambiente, isso pode ser considerado tecnologia. Tecnologia é uma técnica empregada de forma racional e em escala serial, gerando um resultado notável, um resultado que acaba transcendendo o espaço natal de criação. Então, vamos supor aqui que quando no Egito Antigo, no Egito Clássico, as civilizações nilóticas desenvolveram uma bebida feita a partir da fermentação da cevada e do malte. Eles inventaram a cerveja, foram os egípcios os responsáveis. Isso é tecnologia? Eu acho que é uma técnica empregada de forma racional e em escala serial, melhorando o resultado de um processo ou criando um processo novo. E é uma tecnologia que acabou transcendendo o espaço de criação. Ela ganhou serialidade. Quando a gente fala, por exemplo, no manuseio de indígenas na Amazônia sobre a mandioca, gerando condições para que uma determinada farinha, um determinado tipo de farinha dela possa ser utilizado de diversas formas, desde produzir bebidas como a tiquira no Maranhão ou a tapioca, a gente está falando aqui de tecnologia. Por que não está falando de tecnologia? Quer dizer, tecnologia não é o monopólio do sintético, né? Do metálico, e nem do eurocêntrico. Mas essa é uma discussão bem ampla. Esse conteúdo aqui, eu vou colocar essa apresentação que eu fiz, eu vou colocar disponível para vocês num link no final dessa apresentação. Então, quem for até o final vai poder pegar esse link bacana e vai poder assistir ou poder rodar depois esse conteúdo. Ok, pessoal? Tudo bem? Tudo bem. Vamos em frente. Então, vamos lá. O papel da inovação, sem dúvida alguma, a gente deve se referir à criação da máquina a vapor, do dispositivo comercial movido a vapor, que foi uma bomba d'água desenvolvida por esse sujeito, chamado Thomas Savery, demonstrado para a Royal Society em 1699, viradinha do 1600 para o 1700. A patente não tinha ilustrações nem descrição, mas depois Savery descreveu a máquina, alegando que ela podia bombear água para fora das minas. Ou seja, essa técnica que ele criou, ele protegeu o pessoal. E o nome disso, quando a gente tenta criar um registro de uma criação nossa e proteger, claro que não são só máquinas, há várias coisas,
e para quem quiser saber as várias coisas que podem ser protegidas do ponto de vista de inovação, eu sugiro muito a vocês que dêem um pulo nesse site aqui, que é o gov.br/INPI, ou se você jogar ali no Google, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Vale muito a pena. Tem muita coisa legal disponível, gratuita, acessível, e dá para vocês conhecerem um trabalho super profissional do pessoal do INPI, que precisa muito ser valorizado pela sociedade brasileira, inclusive. Mas vamos voltar aqui para o Thomas Savery, para a máquina a vapor. Então, esse primeiro motor comercialmente bem-sucedido que conseguiu gerar energia elétrica e transmiti-la a uma máquina foi o motor de Thomas Newcomen, o motor de Newcomen por volta de 1712, que era um aprimoramento dessa bomba de vapor do Savery, utilizando um pistão. Aqui tem um diagrama da máquina a vapor Newcomen, tá? Isso foi retirado de um material da década de 10 do século 20, para vocês terem uma ideia sobre como funcionaria esse fluxo de bombeamento. A indústria têxtil, isso é muito interessante a gente notar, que muitas vezes a gente associa a inovatividade a questões ligadas ao capitalismo e tudo mais, o que tem certa razão, porque a inovatividade ela é sempre desempenhada em favor da utilidade das tecnologias. Então a indústria têxtil, sem dúvida alguma, impulsionou muitas inovações nessa época. O Flying Shuttle, que foi patenteado por Robert Kay, utilizado na região de Lancashire, que era uma região extremamente importante para a gente falar sobre as tecnologias têxteis, a produção têxtil na Inglaterra, se tornou amplamente utilizada quando o filho dele, o Robert Kay, projetou o que seria conhecido como Dropbox. Lewis Poole, mais adiante, patenteou a estrutura de fiação de rolo e o sistema de bobina para puxar a lã por uma espessura uniforme. Isso foi desenvolvido com a ajuda do John Wyatt, na região de Birmingham, também profundamente importante na história industrial da Inglaterra. E vários outros aperfeiçoamentos foram feitos nesse sentido. Esses são apenas um dos exemplos. Outro exemplo importante de aprimoramento foi a máquina a vapor, que Boulton e Watt levaram à substituição da roda d'água dos cavalos como principais fontes de energia para a indústria, fazendo com que determinadas restrições geográficas deixassem de existir e ajudassem a uma melhor condição de produção de energia, por sua vez, obviamente, fundamental para abastecer as máquinas, que, por sua vez, desempenhavam processos produtivos. Quando foi totalmente desenvolvido, o motor Watt, eu vou mostrar para vocês aqui o que é o motor Watt. Deixe-me fazer uma breve pesquisa. O motor a vapor de James Watt. Aqui eu acho que eu achei um bom exemplo de imagem. Olha só. Esse é o motor a vapor do James Watt. Ok? Mas se vocês fizerem uma pesquisa, olha, do Watt Engine, no Google vocês vão achar vários outros exemplos, tá? E vocês vão poder também até fazer aquela consultinha que ninguém conta que faz para a Wikipedia, mas que é super importante. O celular no meio da aula? Não pode. Vamos lá. Voltando aqui, até na aula gravada o celular entra, hein, pessoal? Para vocês verem como é o negócio. Esses motores a vapor encontraram muitos usos nas indústrias, principalmente na mineração e no transporte, mas a popularização desses motores moldou quase todos os aspectos. Por quê? Porque a capacidade de geração de força, de energia mecânica, a partir da energia elétrica, a partir do deslocamento de energia cinética, promovido pela conversão da energia química, da água, do vapor, fez com que a sociedade pudesse pensar de forma diferente sobre onde viver, onde trabalhar, onde viajar, na produção de bens, na comercialização, na venda. Então, quando a patente do Boulton e do Watt expirou, locomotivas a vapor foram inventadas, introduzindo motores de vapor de alta pressão, criando um contexto importante para as ferrovias, criando uma quantidade de bens e matérias-primas com capacidade de circulação inédita, de forma muito mais barata e muito mais confiável do que, por exemplo, era o custo e era a capacidade de uma viagem de carroça. Os motores a vapor possibilitaram viver, trabalhar, produzir, comercializar e se especializar sem se preocupar com a presença menos abundante de cursos de água. Os Estados Unidos, com o advento do barco a vapor, viram um crescimento incrível no transporte de mercadorias, o que foi importante na expansão para o oeste.
Os Estados Unidos já tinham se preparado desde sua Revolução Americana para criar uma indústria nacional, né? Quem quiser saber mais sobre a origem da indústria nacional americana, o pensamento econômico, principalmente, que gerou essa indústria nacional econômica, vale muito a pena conhecer a obra desse sujeito aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Se chama Alexander Hamilton, um dos Founding Fathers, um dos pais fundadores. Esse cara, a obra e a vida dele mereceriam por si só um trabalho. Mas há uma pequena contribuição que ele deu, que não é literária, mas acabou se tornando uma brochura, um livro importante para a gente falar sobre industrialização contemporânea, que foi essa obra dele aqui que eu vou mostrar para vocês. Isso vocês acham com muita abundância na internet, tá, pessoal? Que é um livro que, obviamente, já caiu em domínio público, há muito tempo, inclusive. Que é o livro do Relatório sobre as Manufaturas, tá? É um belo livro em que ele defendia o fato de que os Estados Unidos recém-independentes, sob nenhuma hipótese, deveriam ser novamente, nunca mais na sua história, exportadores de matéria-prima, de raw materials. Vale muito a pena ler. Então, o barco a vapor surgiu de uma necessidade e, ao mesmo tempo, gerou um incremento, um resultado extremamente importante, com um aumento no benefício logístico e, consequentemente, econômico. Naturalmente, uma coisa vai levando a outra, e o barco a vapor criou a necessidade de um sistema fluvial melhorado. O sistema natural do rio produz obstáculos, como corredeiras, como bancos de areia, como águas rasas, como cachoeiras. Todo mundo aqui no estado do Amapá conhece bastante sobre sistemas naturais de rios, ok? Então, para superar isso, foi criada uma rede de canais, de eclusas, de represas na Grã-Bretanha. Na verdade, em toda a Europa, aumentando a demanda por mão de obra nos rios, crescendo o emprego e fazendo com que o barco a vapor encontrasse, nesse ciclo virtuoso, melhores condições para que a logística funcionasse, o emprego fosse gerado, e essa é a tese do ciclo virtuoso da industrialização, que uma cadeia vai agregando valor e vai gerando resultado a outra. A popularização desse barco a vapor também levou diretamente a um crescimento das indústrias de carvão e a demanda por instalações no reparo dos rios. E, claro, na medida em que mercadorias chegam a novos mercados, a novas regiões, vai se criando uma indução à demanda. Quem adquirir um produto de qualidade, naturalmente gostará de adquirir novos produtos de qualidade, e essa logística tende a criar uma certa consolidação. Só para a gente ter um exemplo, antes do barco a vapor, se levava de 3 a 4 meses para fazer a viagem de Louisville a Nova Orleans. Qual é essa viagem? Vamos ver aqui no mapa. Louisville a Nova Orleans. Vamos ver aqui. Abrindo o mapa para vocês terem uma ideia do que é a viagem que vai do Kentucky à Louisiana. Louisville. Já abri aqui o mapa. A partir daqui para cá. Ou não, peraí. Louisville, deixa eu jogar aqui. Pronto, não tem problema. Essa é a distância de aproximadamente 700 milhas de Louisville, no Kentucky, passando pelo Tennessee, Alabama, até que chega a Louisiana, Mississippi, é claro, e chegando a Louisiana. É uma região próxima. Westgo é bem próximo de Nova Orleans, ok? Tudo bem? Vamos lá. Essa viagem era feita de 3 a 4 meses, numa média de 30 km por dia antes do barco a vapor. Com o barco a vapor, essa viagem foi reduzida drasticamente para mais de um terço, menos, na verdade, de um terço do tempo. E tudo isso beneficiou muito a logística, tanto de pessoas quanto de bens e mercadorias. Olhem a importância do barco a vapor para a gente ter uma estimativa de velocidade, de eficiência, né? Que era algo muito importante para o produtor, afinal de contas. Cidades e vilas construídas em torno de fábricas, com locomotivas a vapor, com barcos a vapor, promovendo
a subsistência de cidadãos geraria, tecnicamente, um ciclo virtuoso, certo? Em parte, sim. Ao promover a aglomeração de indivíduos, foram estabelecidos mercados locais de sucesso, com cidades crescendo rapidamente e a qualidade de vida acabando por aumentar, na medida em que a infraestrutura vai sendo implementada, com bens de melhor qualidade da produção, dificultando a aquisição de materiais, levando a competição direta a atingir melhores graus de especialização e uma oferta de capital e uma oferta de mão de obra mais abundante. Certo? Em tese, sim. O carvão acabou sendo fundamental para o desenvolvimento da máquina a vapor. E a máquina a vapor acabou causando um aumento drástico da mineração de carvão. E como nós sabemos, o carvão também foi fundamental para a indústria da iluminação a gás. Só que o carvão, todos nós sabemos que tem um enorme problema de poluição, que até hoje é uma pauta global. A questão da produção de dióxido e monóxido de carbono, que tem tudo a ver com a emissão do uso de energia pelo uso de carvão, é algo que tem sido um complicador muito grande no mundo de hoje, até hoje vem buscando se substituir. Então, a substituição da madeira pelo carvão foi extremamente importante para essas indústrias e acabou tendo uma consequência na introdução de um determinado tipo de indústria que foi revolucionária dentro da própria revolução, que foi a indústria de metálicos. O uso do carvão na fundição começou um pouco antes dessa revolução industrial, com base nas inovações aproximadamente do final do século XVIII, do século XVII, perdão, utilizando fornos reverberatórios conhecidos como cúpulas. Nessas cúpulas, as impurezas do carvão acabavam não migrando para o metal. O ferro forjado para os ferreiros, em bens de consumo, eram feitos em forjas finas. Mas a explosão a quente, patenteada por James Belmont Nilsson, em 1828, acabou sendo o desenvolvimento mais importante do século XIX para economizar energia e ter maior eficiência na fabricação do ferro gusa, que é uma das partes do processo produtivo do que a gente chama do ferro que a gente utiliza. Utilizando o calor de exaustão residual para pré-aquecer o ar de combustão, a qualidade do combustível e a quantidade do combustível para fazer uma unidade de ferro gusa foi reduzida. Não sei se vocês têm uma ideia do que a gente está chamando de ferro gusa, mas vocês certamente já devem ter visto, é um produto imediato da redução do minério de ferro com o carvão e calcário num forno, tá? O ferro gusa ainda é uma forma impura do minério de ferro, digamos assim. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Eu dei aquele pulinho no Google Imagens. Dá para vocês verem a fabricação do ferro gusa e do aço, porque a gente vai ver a importância disso. Então, olha, quando a gente olha essas caldeiras, geralmente em filmes tem muito, né? Olha só. Isso aqui tem tudo a ver com a produção do ferro gusa, tá? Vale dar uma googada para conhecer. O que importa dizer é que esse fornecimento de ferro mais barato ajudou muitas indústrias como as de pregos, de dobradiça, de arames, de ferragem, desenvolvendo melhores máquinas ferramentas, desenvolvendo, por sua vez, um melhor resultado do trabalho do ferro, com um avanço no uso de máquinas, de motores de melhor crescimento, de melhor velocidade. E o ferro, consequentemente, acaba sendo o que a gente chama de indústria de base. Quando a gente fala dessas indústrias, de ligas metálicas, vamos dar aqui essa síntese, a gente está falando da indústria de base, da indústria que gera outras indústrias, porque esse tipo de minério vai ser extremamente importante, e a gente vai ver o papel do aço, em outras atividades econômicas, em outras atividades produtivas, que, por sua vez, são absolutamente fundamentais para uma complexidade produtiva que toda economia deve ter, de bom grado que tenha. E aí, com o melhor manuseio do minério, com melhores tecnologias, com o uso progressivo de uma inovação capaz de atender melhor os produtores, os preços dos produtos e a qualidade dos produtos acabou se tornando não só mais disponíveis, como mais baratos. E aí a gente chega numa etapa importante, que é para a gente falar sobre o aço. Não sei se vocês têm ciência do que é em si o aço, né? O aço é uma liga metálica, tudo bem? Basicamente composta por ferro e por carbono. O ferro, que a gente hoje chama de ferro fundido, né? É claro que tem um percentual
O ferro ele compõe tanto aço quanto as próprias ligas de ferro. Só que o tipo de ferro e a proporção do ferro e do carbono que estão presentes no aço são diferentes. Então, o aço seria uma forma, uma liga metálica de ferro e de carbono, só que mais pura. Inclusive tendo aço inoxidável, né? Que é o que a gente chama daquele aço que não enferruja e que contém vários outros tipos de materiais, como níquel, como molibdênio, cromo, que são extremamente importantes. Mas vale muito a pena a gente conhecer o que é o aço e como ele se constitui como uma liga amplamente utilizada na construção devido à sua alta resistência e ao seu baixo custo. O metal básico, como a gente conhece, é o ferro. Para a produção de aço é preciso ter ferro e carbono. Tá? Ele foi produzido, logicamente, desde a antiguidade, mas a melhora na produção, o alcance, a escala de produção do aço, sem dúvida alguma, ganha um espaço extraordinário com a Revolução Industrial. O aço, que é frequentemente citado como a primeira de várias novas áreas de produção industrial que caracterizam essa segunda, antes do problema da produção de massa do aço ser resolvido por Henry Bessemer, que criou o conversor Bessemer, né? E ajudou numa siderúrgica a produzir aço mais barato, e em seguida um processo importante, e aqui quando a gente fala de processo, são as formas cujas quais a gente faz desse ferro e desse carbono gerar uma liga metálica complexa como o aço. Então a gente chama isso de processo, tá? Então, sem dúvida alguma, um alemão que chegou na Inglaterra e é de uma família que até hoje vocês vão conhecer pelo nome, tá? O Carl Wilhelm Siemens, que é, sim, da família Siemens, que é uma família alemã de industriais, que até hoje existe essa marca, essa indústria Siemens, criou um processo que superou o forno ou o modelo do conversor de Bessemer. Vou mostrar para vocês esses modelos, para vocês não ficarem só ouvindo falar os nomes. Vocês conhecerem, olha só. O processo de Bessemer foi, sim, o primeiro processo, é por isso que Henry Bessemer é tão importante, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem, para que vocês tenham noção do que é esse maquinário, né? Esse aqui é o processo, é o motor de Bessemer, que foi extremamente importante para as primeiras ligas metálicas que geraram aço mais baratas, tá? Mas logo em seguida, esse outro sujeito, o Carl Siemens, ele criou o que a gente chama contemporaneamente de um processo que foi inovativo à sua época e superou o processo de Bessemer para a produção de aço, que foi o processo Siemens-Martin, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Olha só como seria esse processo metalúrgico. Tudo isso aqui são informações que vocês encontram com muita facilidade, tá, pessoal? Para vocês saberem como tudo isso que a gente às vezes só ouve falar se tornou realidade. Vamos voltar aqui. O processo Siemens-Martin se tornou o principal processo de fabricação de aço, possibilitando pontes, possibilitando ferrovias, possibilitando arranha-céus. Quando a gente fala, então, das pontes de metal, das pontes metálicas, né? A gente está falando de algo que era extremamente inovador na época, tá? A primeira ponte de metal era uma ponte em arco, que foi na Inglaterra, foi a primeira grande ponte do mundo de ferro fundido. Ela existe até hoje, se chama The Iron Bridge, obviamente, né? É uma ponte que existe na Inglaterra e que vocês vão poder ver a imagem dela agora. Uma ponte feita em ferro fundido. Muito bonito, né? Muito interessante a engenhosidade da construção dessa obra. Então, com esse advento do manuseio, da manipulação das ligas metálicas, muita coisa se tornou completamente diferente em termos de qualidade. E a gente pode falar em toda uma cadeia de produção, toda uma cadeia logística, toda uma qualidade de materiais,
que impactou decididamente sobre todos os aspectos do que a gente chama de vida na contemporaneidade. E a gente poderia passar aqui horas falando sobre cadeias tecnológicas, sobre encadeamentos de tecnologias que, sendo melhoradas, vão gerando revoluções nos mercados, né? Eu queria mostrar para vocês também, já que eu mostrei pontes, mostrei motores, para vocês terem uma ideia como a Revolução Industrial impactou nos canais aqui na esquerda, tá legal? E à direita, nas rodovias da Inglaterra. Olhem como foi criada uma verdadeira malha logística que não só facilitou o trânsito de produtos, como facilitou o trânsito de pessoas, como facilitou o escoamento da produção, enfim, é um ciclo virtuoso de muitos desdobramentos, imponderáveis desdobramentos, ao passo que a gente não imagina hoje o mundo, contemporaneamente falando, sem tecnologia industrial. Mesmo nos cenários mais apocalípticos possíveis, a tecnologia ocupa um papel importante nas nossas vidas, né? E, como uma consequência, ou parte da consequência, sobre o que foi as revoluções industriais, depois de 1840, a Grã-Bretanha, desculpa, gente, abandona o mercantilismo e se compromete com uma economia de livre comércio, com poucas barreiras ou tarifas alfandegárias. Isso ficou muito evidente quando as Corn Laws, as leis do milho, são revogadas em 1846, deixando de impor tarifas rígidas sobre os grãos importados. O fim dessas leis acabou abrindo o mercado britânico para uma concorrência desenfreada, com preços dos grãos caindo e os alimentos tornando mais abundantes. Então, se a gente tivesse que produzir uma síntese, a Revolução Industrial foi fundamental para a caramba, hoje está difícil. Para a Grã-Bretanha ser essa economia tão despontante, essa força militar, essa força política, que foi no final do século XIX e início do XX. Os britânicos descreviam o seu país como oficina do mundo, o que significava que produtos feitos pelos britânicos eram produzidos de forma tão eficiente e barata que poderiam vender menos que produtos localmente comparáveis em quase qualquer outro mercado. Né? As condições políticas em um determinado mercado estrangeiro fossem estáveis o suficiente, a Grã-Bretanha, naturalmente, se tornava uma potência de parceria comercial através desse subsídio que a Grã-Bretanha constitui, não é? Do livre comércio. Então, isso é algo muito importante para a gente ter em mente, que é o seguinte: nós não teríamos o que nós chamamos de ordem imperial no final do século XIX, nós não teríamos o que foi o Império Britânico, tá? Nós não teríamos os impérios europeus. Eu vou mostrar para vocês aqui o que seriam esses impérios britânicos, o que seria, historicamente, a extensão do Império Britânico, né? Todas as terras que um dia já foram possessões britânicas, especialmente nesse final do século XIX, que está aqui, olha, o litoral leste americano, parte fundamental da África Oriental, a Índia, parte do Sudeste Asiático, Austrália, Canadá, a Guiana, parte da Europa continental. Tudo isso aqui já foi em algum momento possessão territorial britânica. E é muito importante mostrar isso porque, em hipótese alguma, cabe a nós aqui, seria até uma coisa infantil, fazer um elogio do imperialismo. Claro que o imperialismo é um processo difícil, nefasto, com consequências dramáticas, como nós vamos ver nas próximas sessões. Mas só há desenvolvimento de uma economia, seja ela para se tornar capitalista, imperialista ou não, para garantir melhor dignidade para a sua população, com uma capacidade autônoma de produção tecnológica, de produção de riqueza, que seja verdadeiramente competitiva, que gere empregos, que gere infraestrutura, né? E, sem dúvida alguma, a Revolução Industrial foi um exemplo e se tornou um paradigma até hoje para quem deseja substituir suas importações e deixar de ser um país menos dependente e mais autônomo, menos periférico e mais central na ordem internacional. Mas isso é um tema que a gente vai ver mais para frente na nossa aula de imperialismos. Mas aqui a gente semeia o ponto de partida da aula que vai falar sobre poder,
sobre a expansão do capitalismo no mundo, porque isso tudo é inexplicável se nós não levarmos em consideração esse fenômeno, o fenômeno da Revolução Industrial. Então, com isso, a gente caminha para o nosso encerramento dessa quarta sessão e a gente vai continuar daqui a pouquinho, nessa semana que vem, com mais conteúdo, já passando para o quinto item, chegando em 1/3 do nosso curso de História Contemporânea aqui na Unifap, na graduação em História. Tá legal, pessoal? Um grande abraço, uma boa semana para todos e até já.